Por que a imigração se tornou um problema mundial? Galera, vamos dar um passo atrás aqui e lembrar que tanto os Estados Unidos, como o próprio Brasil, como muitos países europeus, esses países foram construídos em cima da imigração. Eu sou filho da imigração. Os meus avós vieram no pós-guerra para o Brasil, são portugueses. Não só meus avós, meus tio-avós, todo mundo veio para o Brasil naquela época em busca de oportunidade. Se você olhar nos livros de história, você vai ver que muitos italianos, muitos europeus foram para o sul do Brasil. A própria história brasileira, com os escravos vindo da África para o Brasil, construiu o nosso país multicultural. E hoje o Brasil é o que é por conta dessa imigração. Os povos originários aqui e tudo mais, eles não tinham desenvolvido tecnologia para que o Brasil se tornasse o que é hoje. Os Estados Unidos nasceu da imigração. A Terra Prometida. Isso era inclusive divulgado entre a Europa. Vou para os Estados Unidos construir uma nação. A Ellis Island, lá nos Estados Unidos, se você for em Nova York, você vai ver que aquilo ali é o símbolo do nascimento dos Estados Unidos. Os europeus chegavam ali e ali eles começavam uma história de construir a América, a marcha para o oeste. Tudo isso em cima de migração. E por que, em determinado momento, isso se torna um problema para os países? E tem dois tipos de problemas aqui. Tem os países que estão recebendo imigrantes e tem os países que estão perdendo a sua população por imigração. E aí você vai entender nesse vídeo o motivo desse negócio. Por que esse negócio está dando o problema que está dando? E vamos lá, eu vou tentar fazer uma análise pelo nosso lado, pelo lado brasileiro. E eu posso, inclusive, colocar a minha família no meio. Os meus avós, quando vieram para o Brasil, no pós-guerra, fugindo da ditadura lá de Portugal, eles vieram com uma ideia de vou chegar no Brasil, vou trabalhar pra caramba, vou construir a minha vida aqui. Os meus avós chegaram no Porto do Rio, né? O meu avô virou vidraceiro, minha avó trabalhava como costureira, o meu outro avô virou sapateiro, a minha avó também trabalhava. Nos finais de semana, meu avô, com o dinheiro que juntava algumas pessoas ali, construiu umas casinhas que foi o que sustentou ele durante a vida inteira ali, uns aluguéis de umas vilazinhas que ele construiu. Em boa parte eu lembro, eu até ajudei quando era criança, né? Porra, e ela achava ótimo fazer isso, virar o concreto, achava aquilo muito legal, né? Agora, o que que mudou para hoje? O que que mudou nos Estados Unidos também? O que que mudou nos italianos que chegaram no sul do Brasil e fundaram lá aquelas cidades na Serra Gaúcha, né, no interior do Rio Grande do Sul, ou mesmo no Paraná, Santa Catarina? Os caras vieram com um preceito muito claro. Vamos lá, vamos trabalhar na terra, vamos construir alguma coisa, muito com o conhecimento que traziam da Europa, e ali foi construído boa parte da riqueza que a gente vê no sul do Brasil. O que que mudou depois de tantos e tantos anos? Por que que há 70 anos atrás isso era algo que as pessoas efetivamente tinham em mente e por que que hoje não existe mais isso? O crescimento dos estados. Quando meu avô chegou no Brasil, ele não sabia que existia um Bolsa Família. A saúde não era gratuita e universal, né? A gente não tinha todas as benesses, BPC, Previdência pagando absurdos. Muito ajudado à época pelo fato que tinha muitos trabalhadores jovens no Brasil e poucos aposentados, por um motivo muito simples. Aquela época, quando meu avô chegou no Brasil, 1950 e pouco, uma pessoa com 50 anos de idade era um senhorzinho. Um cara com 50 anos de idade já estava ali no final da vida, né? A expectativa de vida estava ali em 60 anos. Ao longo do tempo, dois efeitos aconteceram na economia mundial. A gente teve uma dilatação da expectativa de vida. Hoje é comum você ver um cara de 70 anos fazendo Ironman. As pessoas estão morrendo acima de 80 anos. Mas naquela época, e em muitos lugares ainda, você com 50 anos está aposentado. E pela modelagem de aposentadoria que existe hoje no Brasil, quem paga o salário de quem está aposentado é quem está trabalhando. E se a gente está vivendo mais, logo vai ter mais gente aposentada. E se a gente está vivendo uma sociedade em que as pessoas não querem mais ter filhos ou tem muito pouco filho, é óbvio
que vai ter menos população economicamente ativa trabalhando e mais gente aposentada. E aí chega no momento em que as pessoas que trabalham, elas não conseguem pagar imposto suficiente para sustentar toda essa máquina. Os estados resolveram dar saúde de graça, resolveram dar aposentadorias que crescem acima da inflação, aposentadorias diferenciadas. Um juiz no Brasil, ele pode ganhar 300 mil reais de aposentadoria. Por quê? Por que o regime de aposentadoria do servidor público é diferente do cara que trabalha, sei lá, como pedreiro, ou dirigindo um ônibus, ou garçom de um estabelecimento? Por que isso é diferente? Por que um político, um senador, trabalha 8 anos e se aposenta? E você trabalha 35 e se aposenta ganhando uma fração mínima do que esse cara vai ganhar? Por que o funcionário público ele não pode ser demitido? Ah, é proteção política, porque troca o governo e aí ele pode ser demitido. Pois é, mas eu sou CLT e isso também pode acontecer. Se o CEO da minha empresa sair e entrar outro, eu também posso ser demitido, né? Se, sei lá, eu arrumar uma confusão com alguém no meu trabalho e tal, eu posso também ser demitido. Isso acontece com todos os brasileiros. Por que o servidor público é ungido nesse sentido? Ah, porque o político tem poder de demitir o cara. E por que a gente deu esse poder para ele? A diferença é que hoje todos os países, inclusive os Estados Unidos, especialmente os europeus, construíram o tal do welfare state. Ah, não, aqui a gente tem direito a tudo. Só que o que acontece é o seguinte, aprenda isso. Para cada pessoa que recebe sem trabalhar, uma pessoa trabalha sem receber. Isso é muito importante você compreender. Imposto nada mais é do que você trabalhar de graça para alguém. Aqui no Brasil, você trabalha de janeiro a junho só para pagar imposto. De janeiro a junho, esse mês que a gente está vivendo agora, a gente está no meio do ano, praticamente. Você trabalhou literalmente de graça para o governo. A partir de agora, até o final do ano, aí sim vai cair o teu dinheiro que lhe pertence. A questão é, com tanta gente no Brasil dependendo do Estado, tem pouca gente que pode sustentar esse negócio. Se você tem 54 milhões de pessoas que recebem Bolsa Família, significa que tem um monte de brasileiro que precisa trabalhar gratuitamente para o Estado para que esse dinheiro seja transferido a essas pessoas. Ah, você está falando mal do Bolsa Família? Não, o Bolsa Família é a ponta do iceberg. Tem uma porrada de empresa que tem benefício fiscal também. Você também trabalha de graça para ela. Todos os aposentados aí, juízes e o cacete, que ganham dezenas de milhares de reais de aposentadoria todos os meses, ao passo que um trabalhador médio recebe 1.000 e poucos reais, você também está sustentando essa galera. Toda vez que você vê um político ir para Paris e gastar 1.200.000 reais num hotel, você também está trabalhando de graça para ele. O Brasil se tornou um país em que o Estado passou a dominar tudo. Ele te promete tudo gratuitamente. Só que você tem que pagar por tudo isso. E a diferença clássica que a gente está vendo aqui é a seguinte: países hoje, como o Brasil, em que a população é extorquida com imposto de uma maneira absurda, se torna inviável. Vamos taxar os ricos. Sabe o que os ricos estão fazendo? Estão indo embora. Estão indo embora para outros países. E aí sabe o que acontece com a nossa economia quando um cara vai embora? É menos um cara trabalhando para sustentar toda essa máquina. Aí você tem que aumentar mais o imposto. Aumenta o imposto. Aumenta o imposto. Aumenta do rico. E aí a gente tem um problema que o Brasil enfrenta. O Brasil não tem problema de... A gente não precisa construir muro aqui no Brasil para ninguém viver as benesses do SUS. Ai, o americano, vou lá pro Brasil porque lá tem o SUS. Lá tem CLT, meu Deus. O muro que existe lá nos Estados Unidos não é para impedir que o americano venha para cá, não. É para impedir para gente ir para lá, para um lugar que não tem CLT, um lugar que não tem saúde gratuita, um lugar que você vai trabalhar para cacete, que não tem negócio de escala 4x3, 5x2. Lá tu vai trabalhar para cacete. Mas você vai conseguir as coisas lá.
E é por isso que os Estados Unidos sofre hoje. Porque tanta gente quer ir para lá, porque lá ainda é um país que você pode construir uma riqueza. Só que também tem crescido o tal do welfare state lá nos Estados Unidos. A Europa, então, esquece. Espanha, esquece. Portugal, esquece. Por que Portugal está se movimentando agora? Porque tá todo mundo indo para Portugal viver. Não, aqui é muito seguro. Ué, mas para Portugal ser seguro tem que ter polícia, tem que ter lei, é caro. Se chega uma pessoa lá e começa a receber ajuda do governo, ajuda disso, ajuda daquilo no trabalho, o que acontece? Olha a França, país quebrado, né? Por quê? Porque lá na França todo mundo quer direito, né? Os caras fizeram a Revolução Francesa, não, todo mundo quer direito. Lá na França você tem auxílio livro, você tem o tal do Bolsa Família dele, você tem um monte de coisa maravilhosa. Você se aposenta com 50 anos, ninguém quer aumentar essa idade. 50 anos tem gente aí posando pra Playboy. Nem existe mais Playboy, né? Tem gente aí, pô, fazendo OnlyFans com 50 anos. Ué, e aí você tá dizendo que essa pessoa, não, chegou no final da vida dela, agora temos que esperar ela morrer. Essa pessoa ainda tem 35 anos de vida. Uma pessoa de 50 anos hoje, ela ainda tem, na média, dependendo do país, quase 40 anos de vida. Como é que você pode dizer que a vida dela acabou, ela não pode mais trabalhar? Isso tem tornado as economias mundiais disformes. Tem todo mundo querendo viver do Estado, mas ninguém querendo sustentar ninguém. E aí, os países que perdem população que vão embora, como é o caso do Brasil, não tem quem pague a conta. E os países que dão essas benesses todas, recebem toda essa gente, eles não conseguem alocar dentro da própria economia. Por mais que você acredite que isso é maravilhoso, não, a gente tem que tratar seres humanos e tal, não existe produtividade de trabalho que sustente isso. Não existe o fato que no Brasil, 12 estados, tem mais gente que recebe dinheiro do Estado do que trabalha. Quando a gente atinge esse nível, é matemática. Não se trata aqui de, isso é legal, isso é humano, isso não é humano. Não existe isso. Quando você tem um fato que as pessoas estão trabalhando muito mais para poder sustentar pessoas que não estão trabalhando, a conta não fecha. Não fecha. Simplesmente assim. E aí a gente atinge o nível que a gente atinge hoje. Um país que você tem direito a tudo, mas não recebe nada.